A dica de hoje é a seguinte: qual é a diferença entre legítima defesa putativa, subjetiva e sucessiva? Vejam que isso gera confusão, né? Putativa, subjetiva e sucessiva. Qual é a diferença dessas legítimas defesas? Em primeiro lugar, o que é legítima defesa, né? Legítima defesa é a reação, é uma reação necessária e moderada contra uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, isso que é a legítima defesa, é reagir com o meio necessário e moderado para evitar uma agressão injusta, atual ou iminente. Ok? Então, o pressuposto para o sujeito reagir em legítima defesa é que exista uma agressão injusta, atual ou iminente. Ok? Esse é o pressuposto. A legítima defesa é a reação, é uma reação a uma agressão injusta, atual ou iminente. Ok? Muito bem. A legítima defesa putativa ocorre quando não existe esta agressão. Não existe agressão. Mas o agente imagina que existe. Então, ele reage a uma agressão que não existe. Isso que é a legítima defesa. O sujeito reagiu a uma agressão que não existiu, mas ele pensou que tinha existido. Ok? Putativo significa imaginário. Guarde a palavra, putativo é imaginário. Então, legítima defesa putativa, o sujeito imagina que está em legítima defesa, mas na verdade ele não está. Ok? É aquele velho exemplo de Nelson Hungria, em que o sujeito avista o inimigo pondo a mão no bolso. Daí ele pensou que o inimigo tinha posto a mão no bolso para sacar do revólver e matá-lo. Então ele imaginou isso, que o inimigo tinha posto a mão no bolso para pegar o revólver e matá-lo. O que ele faz? Ele mata o inimigo. Prova-se depois que o inimigo tinha posto a mão no bolso para pegar um lenço. O inimigo estava desarmado. Então, legítima defesa putativa é isso. Quando o sujeito reage a uma agressão que não existiu. Ok? Ok? Tranquilo. Bom, o efeito da legítima defesa putativa, vocês sabem, se o erro for excusável, quer dizer, justificável, qualquer um teria incidido no erro, o sujeito ele vai ser absolvido, se o erro for excusável. Se o erro for inexcusável, o erro culposo, o erro inexcusável, ele é condenado pelo crime culposo. Se o erro for inexcusável, um erro culposo, um erro que outras pessoas não incidiriam. Então, neste exemplo, se o erro for inexcusável, ele vai ser condenado por homicídio culposo. Ok? Se o erro for excusável, ele é absolvido. Ok? Muito bem. Então, a legítima defesa putativa, vocês já entenderam. Agora, a legítima defesa subjetiva ou excessiva. A legítima defesa subjetiva ou excessiva ocorre quando existe realmente uma agressão injusta, atual ou iminente. Então, o agente reage a uma agressão injusta, atual ou iminente. Entretanto, ele incide em erro excusável quanto à reação, ele reage com excesso. Ele reage com excesso, mas por um erro excusável. Então, legítima defesa subjetiva ou excessiva. É a reação desproporcional a uma legítima defesa, mas mediante erro excusável, mediante um erro justificável. É o que se chama de excesso acidental. Excesso acidental. Então, existe a situação de legítima defesa, mas a reação não era para tanto. Mas o agente achou que era, por um erro excusável, por um erro justificável, um erro excusável, um erro justificável, ele reagiu de maneira desproporcional. Então, essa é a legítima defesa subjetiva ou excessiva. Então, seria uma reação
desproporcional a uma agressão, mas por um erro excusável, um erro justificável. Qualquer um naquela situação teria também reagido com desproporcionalidade. Ok? Então, existiu a agressão injusta, mas o agente reagiu com excesso, ele reagiu de forma desproporcional. Por isso que é o nome, legítima defesa subjetiva ou excessiva. Quando ele reage com excesso. Reage com excesso a uma agressão injusta. Mas foi um excesso excusável, justificável. Qualquer um no lugar dele teria também reagido com esse excesso. Significa, é um excesso, a legítima defesa subjetiva é o excesso acidental, isto é, não houve dolo no excesso, não houve culpa no excesso, não houve dolo nem culpa. Ele reagiu com excesso, mas um excesso excusável, um excesso justificável. O efeito é, ele será absolvido. Ok? Então, na legítima defesa putativa, não existe agressão injusta. Na legítima defesa subjetiva, existe a agressão injusta, mas o agente reage com excesso. Um excesso, entretanto, excusável, justificável. Um excesso em que não houve dolo nem culpa. Por isso que é também chamada de excesso acidental. Será absolvido. Ok? Bom, e a terceira modalidade de legítima defesa é a legítima defesa sucessiva. Sucessiva é o que vem depois. Sucessiva seria uma segunda legítima defesa. Seria a reação contra o excesso. Seria reagir contra um excesso. Ok? Então vamos lá. A em legítima defesa, começa a agredir B. Ok? Então, A em legítima defesa começa a agredir B. Entretanto, A se excede, ele exagera na agressão. Então, B começa a reagir contra esse excesso. Então, o B está em legítima defesa sucessiva. É a que vem depois. Então, esse exemplo esclarece bem. A em legítima defesa começa a agredir B, mas A exagera. A se excede. E B, então, agora B está em legítima defesa. B começa a reagir contra o excesso em legítima defesa. Resumindo, a legítima defesa sucessiva é a legítima defesa contra o excesso. É a reação contra o excesso da legítima defesa. Porque o excesso da legítima defesa é uma agressão injusta. O excesso é uma agressão injusta. Se para reagir bastava um tapa, agora o sujeito está dando soco, está dando facada, ele está se excedendo. O excesso é uma agressão injusta. Então, quem reage ao excesso estará em legítima defesa, quem reagir ao excesso estará em legítima defesa sucessiva. Vai ser absolvido. Ok? Então, a legítima defesa sucessiva, que seria a reação contra o excesso, gera a absolvição do agente. Ok? Espero que vocês tenham entendido, né? Porque não é muito fácil, vamos dizer assim. Ok? Então, a legítima defesa putativa, quando não existe agressão injusta, mas o agente imagina que existe. A legítima defesa subjetiva ou sucessiva seria o excesso acidental, isto é, o excesso sem dolo e sem culpa. O agente reage a uma legítima defesa, mas com excesso acidental, isto é, um excesso sem dolo e sem culpa. E a legítima defesa sucessiva é aquele que reage contra o excesso na legítima defesa. É reagir contra o excesso na legítima defesa. Ok? Muito bem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os cursos aqui do curso FNB. Temos um excelente curso intensivo para o Ministério Público de São Paulo, cujo edital está aberto. São mais de 200 aulas, curso online com apostila. É um curso que resolve o teu problema da primeira fase. Se você estudar e assimilar essas aulas, você vai passar com facilidade nessa primeira fase do Ministério Público. É um curso voltado, talhado para a primeira fase do Ministério Público, um curso gravado agora em 2017. Ok? É um curso para você fazer em 2 meses e meio, você consegue assistir todas essas aulas. Assistindo aí umas 4, 5 aulas por dia. Ok?
Agora, temos também o nosso curso anual para magistratura, para Ministério Público, um curso com quase 1000 aulas, ok? É um curso extremamente profundo, tá? Temos também cursos para Defensoria Pública. Lembrando que no último concurso da Defensoria Pública de São Paulo, aprovamos nada mais, nada menos que 92% dos candidatos. Ok? No último concurso da Defensoria de São Paulo. Aprovação de 92% dos candidatos. Temos cursos também para Magistratura do Trabalho, Magistratura Federal, MP Federal, sempre com índices de aprovação muito elevados. Aqui no curso FMB não tem brincadeira, aqui é aula mesmo. O professor, ele está preocupado em ministrar aula, em ensinar. O professor fala pausadamente, o aluno anota e o aluno estuda pelas anotações. Ok? Ele vai ler livro também, mas já num plano mais secundário, vamos dizer assim, com o material principal do estudo dele, o material serão as anotações das aulas, ok? Temos cursos por DVD, o nosso tradicional curso por DVD, ok? Temos cursos apostilados, temos apostila aqui para magistratura e Ministério Público, compostos aí por 12 volumes, cada volume tem em torno de 250 páginas, mas apostilas extremamente completas. Temos também o curso com tutor, onde eu sou tutor. E eu te mando toda semana, eu te mando um planinho de estudo e o que você tem que estudar em cada semana. 48 semanas, 12 meses, portanto, de estudo, onde toda semana nós temos um encontro, eu te mando por e-mail, te mando o que você tem que estudar na segunda, o que você tem que estudar na terça, quarta e assim por diante, e o respectivo material. É um curso que te bota nos trilhos, ok? Então é isso, entre no nosso site, venha aqui para o curso FMB. Se você quer passar no concurso, então venha para cá. Venha para cá porque aqui nós temos, aqui o curso é sério e é aula mesmo. Aqui não tem brincadeira. Temos uma metodologia revolucionária de estudo. Você que já está estudando para concurso faz tempo e ainda não passou, o que é que está acontecendo que você ainda não passou? Você já parou para pensar? O que é que você está fazendo errado? Porque se você ainda não passou, tem alguma coisa errada no teu estudo. E pode ter certeza, não é você, porque você tem na cabeça um bem precioso que se chama cérebro. Você tem um cérebro, meu amigo. Vamos fazer esse cérebro desenvolver? Ok? Aqui nós temos uma técnica de estudo que ajuda a desenvolver o cérebro. Para você passar no concurso, você tem que desenvolver a memória espaçada, que é a memória de armazenamento do conhecimento em longa escala. Procure assistir uma palestra onde eu falo sobre a técnica de estudo. Para você passar, tem que ter o binômio. É o binômio. Material certo, metodologia certa. Você está estudando no material certo? Você está estudando com a metodologia certa? Ou você é daqueles que estuda assim, você abre o livro e vai embora. Começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde abrindo o livro e simplesmente abre o livro e sai lendo, como se estivesse lendo um jornal, uma revista. É assim que você estuda? Então eu sinto te dizer, vai ser muito difícil você passar em concurso se você estuda dessa forma. Então já está diagnosticado o teu problema aí, você estuda errado. Ok? O estudo tem uma técnica. Vem aqui, vem aprender essa técnica para encurtar o caminho. Ok? Um forte abraço aí.